Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Casos da variante Ômicron crescem mais de 400% em um único dia em São Paulo. No Rio de Janeiro, 41% dos testes de Covid dão resultado positivo. Vacina contra a cepa H3N2 da gripe deve chegar ao Brasil em março. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. A gente abre esta edição do Jornal da Record com a escalada de casos da variante Ômicron no estado de São Paulo. Um crescimento de 448% em apenas um dia. A Catarina Hong está conosco para atualizar melhor esses números. Catarina, boa noite. Boa noite, Salsi. Na terça, São Paulo tinha 27 casos. Nesta quarta-feira foram registrados 121. A capital paulista já considera que a Ômicron tem transmissão comunitária na cidade. A mesma situação ocorre no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Dos 26 estados brasileiros, 11 já contam com casos da nova variante. Ao todo, o país tem 265 casos confirmados e outros 520 casos em investigação, a maioria no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Sobre a vacinação, até esta quarta, foram aplicados 330 milhões de doses. Em 24 horas, 129 pessoas morreram vítimas da doença. Salsi. Obrigada, Catarina. A situação é grave. O Rio de Janeiro também registra uma impressionante alta de casos. Então, vamos até lá conversar com o Pedro Paulo Filho, ao vivo. Pedro, situação grave por aí também, né? Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nos últimos 7 dias, 41% dos testes de Covid realizados aqui no Rio deram positivo. Em dezembro do ano passado, esse índice chegou a menos de 1%. Até agora, 3 casos da variante Ômicron foram confirmados na capital fluminense e outros 179 estão sob investigação. Bom, diante de tantos casos, o Rio vem registrando grandes filas em várias partes da cidade com pessoas que querem se testar. E diante dessa procura, esse aumento de demanda, a Secretaria Estadual de Saúde vai abrir 6 centros de testagem na cidade até esta sexta-feira. Bom, vale lembrar que o Rio tem 81% da população carioca imunizada com a dose única ou com as 2 doses do imunizante. Mas dos 26 pacientes internados neste momento aqui no Rio, 12 não tomaram nenhuma dose da vacina e apenas 2 completaram o esquema vacinal. Salsi. Muito obrigada, Pedro, pelas atualizações. E essa era a preocupação dos especialistas antes das festas do final do ano. Londrina, no Paraná, vive uma explosão de casos de Covid-19. A cidade registrou um aumento de cerca de 740% em relação a 2 semanas. A Vanessa Fontanella tem as informações para a gente. Vanessa, boa noite. Boa noite, Salsi. Uma das maiores UPAs de Curitiba está com todos os leitos ocupados. Por conta disso, a prefeitura prometeu reinstalar as tendas para abrigar pacientes. Alguns laboratórios já estão sem estoque de testes para Covid. E a presença de um novo vírus da gripe, o H3N2, movimenta ainda mais a busca por diagnóstico. Segundo a Secretaria de Saúde, 95% dos infectados pela Covid-19 nos últimos dias apresentaram sintomas leves da doença. A explicação estaria na vacinação, que já atingiu 75,4% da população local com as 2 doses. Salsi. Obrigada, Vanessa. Vai atracar em Santos na manhã desta quinta-feira um cruzeiro com 90 pessoas contaminadas por Covid. O repórter Marcos Pagetti está no litoral. Marco, boa noite para você. Essas pessoas vão desembarcar? Boa noite, Salsi. O navio está em operação com 65 casos de Covid-19 entre tripulantes e 25 em passageiros. A embarcação saiu nesta quarta do Rio e vai encerrar a viagem em Santos em meio à suspensão da temporada de cruzeiros no país. Todos deverão desembarcar. O MSC Seaside tem capacidade para 3.600 passageiros com o protocolo de saúde vigente, mas mesmo assim houve uma disseminação de casos. Já a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, suspendeu 5 escalas de cruzeiros que passariam pela cidade.
Salce. Obrigada, Marco. Recife anunciou a suspensão do carnaval deste ano. A gente conversa com Carlos Miguel sobre este assunto. Carlos, boa noite para você. Pelo visto, nada de carnaval por aí, né? Boa noite, Salce. A Prefeitura tomou a decisão para combater o aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave por causa do surto de gripe na capital pernambucana. Com o anúncio, estão suspensas as programações oficiais marcadas para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março. Recife já tem 83% da população acima dos 12 anos totalmente imunizada contra a Covid, mas os registros de gripe apresentam um crescimento expressivo nas últimas semanas. O índice diário de casos confirmados para H3N2 saltou de 8 para 138 entre os dias 13 e 29 de dezembro. O pico foi registrado no último dia 27, com 314 casos. A partir desta quinta-feira, a capital pernambucana vai ganhar mais 30 leitos para o atendimento a pacientes com sintomas respiratórios e promete ampliar o atendimento do SAMU. Salce. Obrigada, meu querido, pelas informações. E olha, diante deste cenário, o Comitê Científico de São Paulo, que analisa os avanços da Covid-19, considera impensável fazer carnaval de rua neste ano por causa da variante Ômicron. O secretário executivo do comitê, João Gabardo, avalia que não teria como controlar as aglomerações. Nesta quarta-feira, cerca de 250 blocos da capital paulista desistiram de desfilar. A decisão foi comunicada num manifesto assinado pelos representantes dos blocos. Em Salvador, a grande preocupação do momento é com o aumento de internações de crianças com sintomas respiratórios e as causas são o avanço da gripe e da Covid-19 entre os pequenos. A Juliana Tourinho tem os detalhes para a gente. Juliana, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Aqui na Bahia, o surto de gripe e o aumento de casos da Covid-19 nas últimas semanas fizeram crescer o número de atendimentos de crianças. A taxa de ocupação de leitos de UTI infantil na capital baiana está perto dos 100%. A cidade conta apenas com 20 leitos e 19 estão ocupados. A situação preocupa a Secretaria Municipal de Saúde, que avalia reabrir mais leitos. Esta semana, 30 leitos de UTI adulto foram reabertos em Salvador, Salce. Que situação, hein, Juliana? Obrigada. Olha, em Belém, o estoque de vacinas de gripe já está praticamente zerado. O Danilo Magela é quem acompanha essa situação para a gente. Danilo, boa noite. Olá, Salso, muito boa noite para você e boa noite para todos. Olha, a cidade chegou nessa situação porque ao longo de todo o ano passado imunizou mais de 500 mil pessoas somente aqui em Belém. Por isso que, segundo a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, os casos de gripe que estão ocorrendo nesse momento aqui na capital são leves e não existe a necessidade de internação. A capital cumpriu 100% da meta estabelecida em 2021 para a vacina da gripe e ainda no ano passado a Secretaria de Saúde solicitou ao Ministério da Saúde mais doses do imunizante para atender a demanda, mas ainda não há previsão de receber o imunizante. Outra cidade, Ananindeua, que faz parte também aqui da região metropolitana, está na mesma situação. A cidade está sem doses desde o último dia 20 de dezembro e aguarda um novo repasse do Ministério da Saúde. Salce. Obrigada pelas informações, Danilo. As vacinas contra a nova cepa da gripe, a H3N2, devem chegar ao Brasil em março. O Matheus Scavazini tem as informações para a gente direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salce. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo o ministro, as vacinas devem chegar no final do trimestre, depois que a Organização Mundial da Saúde indicar a cepa que deve ser utilizada na produção do imunizante. Queiroga também informou que o Ministério tem acompanhado a propagação do vírus para fazer a avaliação do impacto simultaneamente aos casos de flurona, infecção causada simultaneamente pelo coronavírus e pelo H3N2. Salce. Tá certo, Matheus. E olha, nessa mesma entrevista foram divulgadas as regras para a vacinação de crianças contra a Covid-19. Um tema polêmico, né? Os pais não vão precisar apresentar a receita médica para imunizar os filhos. E a segunda dose vai ser aplicada 8 semanas depois da primeira.
A vacinação deve começar em 15 de janeiro, 24 horas depois que as doses chegarem. Ao todo, o Ministério da Saúde prevê a imunização de 20 milhões de crianças, de 5 a 11 anos. Em janeiro, 3 milhões e 700 mil doses devem ser aplicadas. O Ministério da Saúde vai encaminhar um ofício aos estados e municípios recomendando a vacinação das crianças, mas sem a necessidade de cobrança da receita médica. Além disso, o Ministério alterou o intervalo entre as doses. A Anvisa aprovou um intervalo de 21 dias, mas a equipe técnica aqui do Ministério recomendou 8 semanas entre a primeira dose e a segunda. Que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um ambiente, no cenário epidemiológico, onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário, é muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo ele se amplie, que não seja de 21 dias, que seja de 8 semanas. A vacinação de crianças será por faixa etária decrescente, ou seja, das mais velhas para as mais novas, com prioridade para as que possuem comorbidades ou deficiências permanentes. Em nome do Ministério da Saúde, eu quero me dirigir nesse momento, especialmente aos pais e mães dessa grande nação, para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que as normas que foram sugeridas ou que foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação à aplicação da vacina, elas sejam seguidas na ponta. E em nota, a Pfizer confirmou que vai entregar 20 milhões de doses de vacina pediátrica ao Ministério da Saúde até março. Segundo o laboratório, o imunizante apresentou eficácia acima de 90% em testes com mais de 2.000 crianças. E Belo Horizonte já tem um plano traçado para iniciar a vacinação em crianças. A Virgínia Nalon está aqui comigo. Virgínia, boa noite para você. Como será esse plano? Oi, Salso, boa noite para você. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que tem capacidade para iniciar a imunização das crianças de 5 a 11 anos, assim que receber as vacinas da Pfizer, e que consegue vacinar todas elas em até 7 dias. O público estimado desta faixa etária na capital é de 193 mil crianças. Porém, caso não receba as doses necessárias, vai ter que convocar as crianças de forma escalonada. A imunização vai acontecer em conjunto com as demais faixas etárias que já estão no prazo para receber a dose de reforço. A ideia é que essas crianças sejam vacinadas antes do retorno das aulas previstas já para fevereiro. Salce. Isso é muito importante, não é, Virgínia? Muito obrigada pelas suas informações. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, negou o pedido de um servidor do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo para que ele pudesse entrar no local de trabalho sem apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O ministro alegou que a decisão foi para resguardar a saúde e a vida da população em geral. Um estudo feito em Israel revelou que tomar uma dose de reforço contra a Covid-19 pode reduzir o risco de morte em até 90%. A pesquisa foi apresentada pela diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos. Os dados ainda indicaram que a dose extra pode evitar a forma grave da doença em até 18 vezes nos idosos. O estudo foi realizado quando a variante Delta do coronavírus era a dominante. A capital de Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 70% da população imunizada com pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. Por outro lado, os casos de gripe vêm aumentando e preocupam, é claro. Então vamos até lá, até Campo Grande, conversar com William Franco. Oi, William. Oi, Salce, boa noite. A capital intensificou a oferta das vacinas das 2 doenças, na tentativa de frear o aumento de casos. Só contra a Covid, cerca de 2.000 pessoas são imunizadas por dia. Campo Grande ultrapassou a marca de 70% da população
completamente imunizada contra a Covid-19. Mas a preocupação agora é com a alta de casos de H3N2. Nas unidades básicas de saúde, o atendimento a pacientes com sintomas gripais subiu 150%. Hospitais públicos e particulares também registram aumento da demanda de pacientes que se queixam dos mesmos sintomas. As autoridades de saúde reforçam o uso da máscara de proteção e a higienização das mãos. Salce. Obrigada, William. O Brasil inteiro vive esse cenário, né? As internações por Covid-19 em Nova York, nos Estados Unidos, atingiram o nível mais alto desde o início da pandemia. São mais de 10 mil pacientes hospitalizados com a doença. Desses, mais de 1.300 estão em unidades de terapia intensiva. Segundo autoridades, o aumento se deve por conta do avanço da Ômicron no estado americano. A variante já é responsável por mais de 95% das novas infecções no país. Um grupo de especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos autorizou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 15 anos. A terceira dose será administrada pelo menos 5 meses depois da segunda. O início da aplicação ainda depende da liberação final do CDC, o que deve ocorrer ainda nesta semana. Mais de 13 milhões de adolescentes americanos já receberam as 2 doses da vacina. Mais de 1.600 voos foram cancelados nos Estados Unidos nesta quarta-feira. Nos últimos 3 dias, a soma chega a 8.600 voos. E o repórter Vandrei Pereira atualiza as informações para a gente. A média é de um cancelamento entre 10 viagens previstas. Até a tarde desta quarta-feira, quase 4.000 viagens domésticas e internacionais também estavam atrasadas. Desde a véspera do Natal, mais de 21 mil voos foram cancelados pelas principais companhias aéreas americanas. Além do mau tempo que atinge boa parte dos Estados Unidos, a variante Ômicron foi a grande responsável pelos cancelamentos e atrasos. Diversos pilotos e funcionários contraíram o coronavírus, forçando as empresas a cancelar voos por falta de pessoal. Algumas companhias aéreas chegaram a oferecer pagamento triplo aos pilotos para voar devido à falta de funcionários. De Orlando, Vandrei Pereira. O governo italiano decidiu tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para todas as pessoas com mais de 50 anos. A regra vai entrar em vigor em 15 de fevereiro. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 189 mil infecções pela doença, um número muito alto, né? Um novo recorde desde o início da pandemia. Mais de 86% dos italianos já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Já o Reino Unido anunciou mudanças nas regras para viajantes vacinados contra a Covid-19 que chegam à Inglaterra. A partir de sexta-feira, passageiros com esquema vacinal completo não precisarão mais fazer um teste PCR antes da viagem, nem cumprir quarentena ao chegar ao país. O primeiro-ministro Boris Johnson impôs a medida no mês de novembro, depois que a Inglaterra confirmou 2 casos da variante Ômicron do coronavírus. E uma onda de gripe aviária atinge ao menos 15 países da Ásia e da Europa. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você por aí. É mais um risco para os humanos, né? Olá, Salce. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa onda de gripe aviária tem maior risco de passar para os humanos, sim, por conta do alto número de variantes. A propagação aumenta as preocupações entre governos e a indústria avícola. A Itália é o país mais atingido na Europa, com quase 300 surtos e 4 milhões de aves abatidas. Na França, mais de 600 mil aves foram sacrificadas desde o primeiro caso registrado em novembro. No ano passado, foram 500 surtos no país, que resultaram no abate preventivo de 3,5 milhões de aves. Também em 2021, a China relatou 21 infecções da cepa H5N6. A Coreia do Sul registrou um surto numa fazenda de 770 mil aves, que também foram abatidas. E o Japão
relatou neste inverno infecções da variante H5N8 da gripe aviária. Salce. É mais um motivo de preocupação. Obrigada, Silvia, pelas informações. Olha essa história. Na Espanha, uma mulher foi detida depois de sequestrar os filhos para impedir que eles fossem vacinados. Segundo autoridades, a mãe dos 2 adolescentes queria evitar que o pai levasse os filhos para serem vacinados contra a Covid-19. A mulher de 46 anos era procurada por rapto de menores desde 16 de dezembro. Ela se apresentou à justiça nesta quarta-feira em Sevilha, junto com os 2 filhos. Nos Estados Unidos, uma professora foi presa após aplicar uma vacina contra a Covid-19 em um aluno. O caso ocorreu em Long Island, no estado de Nova York. De acordo com a polícia, a mulher teria imunizado um jovem de 17 anos sem o consentimento dos pais do garoto. Após ser vacinado, o adolescente foi para casa e contou para a mãe que acionou a polícia. A professora foi presa por prática não autorizada de uma profissão. Cada história, né? E cientistas de Estocolmo, na Suécia, desenvolveram um sangue sintético que atrai e mata mosquitos. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. O coquetel que imita o sangue é feito de suco de beterraba e uma toxina sintética bem atrativa para os insetos. Segundo a pesquisa, em um período de 6 horas, todos os insetos que se alimentaram da mistura morreram. A descoberta pode ajudar no combate ao mosquito da malária, que mata cerca de 450 mil pessoas todos os anos. E também pode ser usada contra outras doenças como a dengue. Além de ter um baixo custo, a solução não prejudica o meio ambiente. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Um grande avanço. O governo francês autorizou nesta semana que profissionais de saúde infectados pelo coronavírus atendam pacientes. O objetivo é aliviar a falta de funcionários em unidades de saúde em meio ao aumento de casos da doença no país. A França registrou mais de 330 mil novas infecções de Covid-19 nas últimas 24 horas, mas bateu recorde de vacinação num único dia. Mais de 66 mil pessoas foram imunizadas nesta quarta-feira. Como o Jornal da Record adiantou na edição de terça-feira, o presidente Bolsonaro recebeu alta hospitalar. Ele havia sido internado no começo da semana por causa de uma obstrução intestinal. Bolsonaro voltou para Brasília e agora à noite prestigiou um jogo beneficente de futebol em Goiás. A alta após 2 dias de internação foi anunciada pelo próprio presidente em uma rede social. Antes de deixar o hospital em São Paulo, ele conversou com jornalistas. Disse que o problema no intestino foi provocado por um camarão não mastigado corretamente. A peixada tinha uns camarõezinhos também. Eu mastiguei o peixe e comi o camarão. Foi explosão. O camarão não foi mastigado. Jair Bolsonaro deu entrada no hospital com um quadro de suboclusão intestinal, que é uma obstrução, na madrugada de segunda, após sentir dores abdominais no domingo. Ele passava alguns dias de folga em Santa Catarina com a família. Como a obstrução no intestino se desfez apenas com o uso de medicamentos, a necessidade de cirurgia foi descartada. O médico Antônio Macedo, que acompanha o presidente desde o atentado com faca em 2018, explicou a decisão. Foi descartada a cirurgia, porque depois que foi passada a sonda gástrica para descomprimir o estômago, saiu um grande volume de líquido do estômago. O estômago ficou vazio. Então o peristaltismo, que é um movimento intestinal, retornou e empurrou aquele bolo que estava parado, fica exatamente aqui do lado esquerdo, que é sempre aqui o problema, onde tem mais aderências. Empurrou e o presidente começou a ter uma normalização da função intestinal. Agora, temos chance de ter novamente? Temos. Vamos operar ou vamos deixar o tratamento limpo resolver para o presidente ficar rapidamente bem? Normalmente, nós tratamos o cliente como a gente gostaria de ser tratado a gente. Se eu tivesse o problema dele, eu não gostaria que me operasse. Porque se operar, como a barriga dele é muito inflamada devido às infecções, sangramento, tudo que aconteceu, existe chance de aderir novamente em outro lugar.
e obrigar uma outra cirurgia. O presidente aproveitou a fala no hospital para comentar outros assuntos. Sobre as eleições, disse que o Ministério da Defesa enviou um questionamento à Justiça Eleitoral. E a defesa agora fez alguns questionamentos ao senhor ministro Barroso do TSE sobre fragilidades da urna eletrônica. Então estamos aguardando a resposta do TSE, do senhor ministro Barroso. Pode ser que nos convença que estamos errados, mas se nós não tivermos errados, pode ter certeza que algo tem que ser mudado no TSE. O presidente também criticou a recomendação da Anvisa sobre a suspensão dos cruzeiros pelo país. Lamento a decisão que foi tida agora, não pelo meu governo, a parte da Anvisa, no tocante aos cruzeiros. Então o Brasil é uma potência. A gente pede aqui bom senso a todo mundo, né? Em especial às autoridades, para que nós possamos levar o Brasil avante com a nossa economia, que sem economia também não pode existir saúde. Bolsonaro também negou que tenha tirado férias na virada do ano. É maldoso quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, como lá no Beto Carreiro. Tá? Agora recebi uma intimação aqui, Macedo ia assaltar em fevereiro, Macedo falou que não vai assaltar mais. Depois de deixar o hospital no fim da manhã, o comboio presidencial percorreu 6 quilômetros até o aeroporto de Congonhas. Daqui, Bolsonaro seguiu de avião para Brasília. Nas próximas semanas, ele terá que seguir uma dieta especial e fazer caminhadas. Desde 2018, Bolsonaro passou por 4 cirurgias no intestino, sendo a última em setembro de 2019. Em julho passado, ele chegou a ser internado com quadro de obstrução intestinal, mas assim como desta vez, não precisou ser operado. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não comentou as declarações do presidente Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. O governo federal anunciou a liberação de mais 4 milhões de reais para as cidades atingidas pelas enchentes na Bahia. Voltamos a conversar com o Matheus Escavazini em Brasília. Recursos importantíssimos nesse momento para essa região, né, Matheus? Exatamente, Salsi. As portarias que liberam os recursos já foram publicadas no Diário Oficial da União. O governo federal fez repasses de aproximadamente 130 milhões de reais. Os recursos devem ajudar na reconstrução de estradas e no auxílio às pessoas desabrigadas. A Defesa Civil reconheceu a emergência em 130 cidades baianas, o que permite que elas solicitem recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional. 30 mil pessoas estão desabrigadas e 26 pessoas morreram na tragédia. Outros repasses devem ser anunciados nos próximos dias. Salsi. Matheus, eu sigo com você porque o presidente Bolsonaro sancionou a lei que obriga as empresas de aplicativos a contratarem seguro de acidentes pessoais para os entregadores. Salsi, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, esses recursos não deverão ter cobrança de franquia e devem cobrir acidentes pessoais, invalidez temporária ou permanente e morte. As empresas também terão que prestar assistência financeira a entregadores que forem afastados por contraírem a Covid-19 por 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 30 dias com laudo médico. O presidente vetou o trecho da lei que obrigava as empresas a fornecer alimentação aos funcionários, justificando que isso causaria renúncia da receita sem medidas compensatórias. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado. As regras só valem durante o estado de emergência de saúde pública em função da pandemia. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite para você. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial teve o terceiro dia de alta, subiu 0,39%, vendido a R$ 5,71, é o maior valor em 2 semanas. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo despencou 2,42%, ficou acima dos 101 mil pontos. A Rússia anunciou que vai enviar tropas ao Cazaquistão para conter os protestos. Manifestantes invadiram e incendiaram prédios do governo, incluindo a residência presidencial. Eles protestam contra a alta nos preços dos combustíveis. Mais cedo, o primeiro-ministro renunciou ao cargo. Mais de 200 pessoas foram presas e pelo menos 100 ficaram feridas nos confrontos.
E a Coreia do Norte confirmou um teste com um míssil hipersônico. Isso aumentou a tensão na Ásia. A gente volta a conversar agora com a Silvia Kikuchi. Silvia. Pois é, Salsi, esse foi o primeiro disparo feito este ano, o que acionou um alarme aqui no Japão. Segundo a inteligência sul-coreana, o míssil levava uma ogiva hipersônica que alcançou um alvo a 700 quilômetros de distância. O armamento foi disparado de uma base no leste da Coreia do Norte. A defesa aqui do Japão confirmou que o míssil caiu em águas japonesas. Já a Coreia do Sul fez uma reunião de emergência e convocou a vizinha do Norte a retomar as negociações que estão paralisadas entre as duas Coreias e os Estados Unidos. Volto com você, Salsi. Muito obrigada, querida, pelas informações. No Afeganistão, o Talibã ordenou que comerciantes retirassem a cabeça dos manequins das lojas. Inacreditável, né? O grupo extremista adotou a medida na cidade de Herat, oeste do país. Para o Talibã, os manequins se opõem à interpretação do Islã, já que são representações de pessoas. Desde o retorno do grupo, em agosto do ano passado, uma série de restrições que limitam a liberdade foram adotadas principalmente contra as mulheres. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que sempre abre a temporada do futebol, é a principal competição para revelar novos talentos no Brasil. E os jogos desta quarta-feira já renderam pelo menos 2 boas histórias, veja. Diadema, na Grande São Paulo, viu a estreia do Palmeiras contra o Açu, do Rio Grande do Norte. E apesar da competição ser para atletas de até 21 anos, o destaque foi um jovem de apenas 15. O atacante Hendrick fez o 3º gol num chute da entrada da área. E desviou de cabeça para marcar o 4º da goleada do Palmeiras por 6-1. Detalhe, Hendrick só jogou os primeiros 45 minutos. O Palmeiras nunca venceu a Copa São Paulo. Em Lins, no interior do estado, o goleiro Tomate, do Andirá do Acre, era o melhor em campo contra o Atlético Mineiro. Com várias defesas, ele garantia o 0-0 no placar. Mas quando o juiz marcou um pênalti para o time mineiro, o técnico do Andirá resolveu substituir o goleiro pelo reserva Carlos, que é mais alto. E ele não defendeu a cobrança de Rubens. O Atlético venceu por 1-0, mas a imagem do jogo foi o choro do goleiro Tomate no banco de reservas. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se. Tchau.